No começo do século passado, Charles Schwab se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E isso não ocorreu porque ele era herdeiro de indústrias ou grandes banqueiros da época. Charles começou como um funcionário, mas foi subindo de posições em diferentes empresas e se tornou presidente da Bethlehem Steel, que mais tarde se tornou a segunda maior produtora de aço da época. Apesar de sua rápida ascensão no mundo corporativo, ele não estava satisfeito e sempre buscava formas de motivar seus funcionários a terem um melhor desempenho no trabalho. E a forma de conseguir isso não era aumentando a quantidade de horas de trabalho de seus funcionários, e sim sua produtividade. Seu objetivo era que seus empregados conseguissem fazer o dobro na metade do tempo. Mas, obviamente, isso não era algo fácil e logo ele percebeu que não conseguiria isso sem ajuda externa. Dessa forma, ele contrata o consultor em gestão Ivy Lee, um dos maiores especialistas daquele período. Ivy Lee diz que pode ajudar Charles e que precisa de 15 minutos com cada um dos gestores da empresa. Quando perguntado sobre o quanto custaria seu serviço, Lee diz que não custaria absolutamente nada e que daqui a 3 meses, se o método funcionar, Charles poderia mandar um cheque a ele com um valor que considerasse apropriado. E o resultado foi muito positivo. Mas o que será que Lee conseguiu fazer para ajudar a empresa a ser mais produtiva, passando apenas 15 minutos com cada um dos executivos da empresa? Aqui é o André do Você Top e nesse vídeo você conhecerá o método Ivy Lee, que fornece a resposta para essa pergunta. Para entender melhor esse método, é importante que você saiba o que te torna improdutivo. São 2 pontos principais. O primeiro deles é a procrastinação. Você por acaso já sentou para trabalhar ou estudar no computador e, em vez de começar imediatamente, decidiu checar os e-mails, ver se há alguma notícia nova nos sites que gosta ou dar uma olhada no feed de sua rede social favorita? Isso é mais comum do que você imagina. E quando você vê, já perdeu horas procrastinando e não conseguiu sequer começar a trabalhar ou estudar. Um dos principais motivos do porquê isso acontece é que se uma tarefa parece muito grande para você, como escrever sua tese de mestrado ou montar uma apresentação importante no trabalho que demanda horas de pesquisa, há uma incerteza envolvida e você não sabe ao certo por onde começar. Essa incerteza faz com que você acabe fugindo para coisas em que se sente confortável e que são mais familiares para você, como, por exemplo, navegar nas redes sociais ou assistir vídeos no YouTube. E apesar disso poder afetar inclusive o meu trabalho, já que produzo vídeos na plataforma, tenho que ser sincero com você. Talvez você esteja fazendo isso exatamente nesse momento, ao assistir esse vídeo. A dura realidade que você deve encarar é que fazer essas coisas que te deixam confortáveis e que você está familiarizado não irão ajudar em suas tarefas. E quanto mais tempo você passa nessas atividades, mais distante fica de realmente concluir o que precisa fazer. Isso tudo acaba se tornando um ciclo negativo em que você não termina suas tarefas e não evolui como deveria na vida. Então, o primeiro passo é começar. Isso é muito mais importante do que esperar o momento ou as circunstâncias perfeitas. Se você quer ser mais produtivo, precisa aprender a controlar a procrastinação. E isso envolve aceitar essas incertezas das tarefas que você ainda não sabe ao certo como conseguirá terminá-las. O segundo ponto que te torna improdutivo é a ineficiência. Quando você finalmente inicia o trabalho que deve fazer, muito provavelmente ainda gasta muito tempo com atividades desnecessárias e que não agregam em nada à tarefa que precisa concluir. Pense bem, ao fazer algo importante, você se distrai com ligações, mensagens de texto, notificações no celular ou coisas do tipo? Essas constantes interrupções atrapalham e muito sua produtividade. Você até consegue ser multitarefa se estiver fazendo atividades de baixa complexidade que não exigem muita concentração,
como jogar videogame e conversar amenidades com seus amigos. Mas fazer algo que demanda bastante concentração, como redigir sua tese de mestrado ou preparar uma apresentação importante do trabalho, demanda foco. Então, se distrair constantemente só irá te atrapalhar na conclusão de tarefas como essas. Será impossível se concentrar para fazer algo desafiador se você estiver dividindo sua atenção entre várias coisas diferentes. Então, para ser mais eficiente, você precisa se concentrar numa única coisa de cada vez. Você precisa focar no que é realmente importante. Nem tudo o que você faz é essencial. Você pode passar o dia inteiro ocupado respondendo e-mails e fazendo coisas que não são suas atividades mais importantes. Nesse sentido, posso recomendar que assista ao vídeo Comece pelo Mais Difícil aqui do canal, em que resumo o livro de Brian Tracy. A ideia principal é fazer logo no início do seu dia a tarefa mais importante para aquele dia. Isso é algo simples, mas muito eficiente, porque quanto mais o dia avança, maiores as chances de aparecerem coisas novas e que podem reduzir sua concentração e te distrair. Então aprenda a se concentrar no que é realmente importante. Você não deve dizer sim a tudo. Isso só irá fazer com que as coisas se acumulem e você acabe deixando de lado o que importa de verdade. Então, para ser mais produtivo, você deve reduzir a procrastinação, definir quais tarefas devem ser feitas, quando podem ser finalizadas e em que ordem de prioridade. Você também deve ser eficiente, direcionando seu foco e concentração para o que realmente importa. E além de tudo, deve ser algo simples para que você de fato tenha sucesso ao implementar isso na prática, e não somente no começo, para depois deixar tudo isso de lado e voltar à velha rotina de procrastinação e falta de eficiência. E o método Ivy Lee, que foi usado durante os 15 minutos que o consultor de gestão, que dá o nome ao método, teve com cada executivo da empresa presidida por Charles Schwab, cumpre esses pontos por meio de 5 etapas simples, que são: Etapa 1. Brainstorm. No final de cada dia de trabalho, anote as 6 tarefas mais importantes que você precisa realizar amanhã. Não escreva mais de 6 tarefas e se certifique de dividir grandes projetos em partes menores e gerenciáveis que você pode realmente concluir naquele dia. Etapa 2. Classificação. Ordene esses 6 itens de acordo com sua prioridade. Em primeiro lugar, deve estar a tarefa mais importante que você precisa realizar. Em sexto lugar, está a tarefa menos importante da lista, para a qual você não precisa mais de tanta concentração como as tarefas anteriores. Graças a essa lista, você saberá exatamente quais são suas prioridades do dia e em que ordem elas devem ser feitas. Dessa forma, você evita a insegurança e a procrastinação. Etapa 3. Comece. Quando o seu próximo dia de trabalho começar, concentre-se apenas na primeira tarefa. Não abra seus e-mails, redes sociais ou qualquer outra coisa. Trabalhe na sua tarefa mais importante até que ela seja concluída antes de passar para a segunda tarefa. Fazendo isso, você evita a multitarefa e será capaz de fazer mais no mesmo ou mesmo em menos tempo. Uma boa dica para conseguir se concentrar melhor é desativar todas as suas notificações, pois dessa forma não será interrompido a cada 5 minutos. Etapa 4. Faça as demais tarefas. Trabalhe nas 6 tarefas de sua lista, da mais importante para a menos importante. No final do dia, caso não tenha concluído alguma das tarefas previstas, você pode movê-la para uma nova lista de 6 tarefas a ser feita no dia seguinte. Etapa 5. Rotina. Repita este processo todos os dias. O método Ivy Lee e suas etapas são bem simples, como você deve ter notado. Mas na prática, qual foi o resultado dele na empresa de Charles Schwab? Será que aplicar um método tão simples
realmente poderia surtir efeito numa empresa tão grande e já estabelecida? Bem, depois de 3 meses, Charles se encontrou com Lee como combinado. E apesar de não ter combinado nenhum valor, já que Lee disse que Charles poderia pagar o que julgasse apropriado, Charles ficou tão satisfeito com o resultado que deu a Ivy Lee um cheque no valor de $25.000. E considerando que esse valor foi pago em 1918, se atualizado para a data de hoje, pouco mais de 100 anos depois, esse valor seria superior a $400.000, o que dá mais de 2 milhões de reais. Há relatos, inclusive, de que esse método de 5 etapas de Ivy Lee foi o melhor conselho que Charles Schwab já recebeu. E o mais importante disso tudo é que você pode começar a aplicar esse método agora mesmo em sua vida. Rapidamente, você irá colher ótimos resultados se realmente o aplicar de forma consistente. E se você tem dificuldade em manter a consistência para ser produtivo, ou simplesmente de novos hábitos que esteja tentando formar, clique no primeiro link da descrição para conhecer uma excelente solução que vai te ajudar bastante. Um abraço e até a próxima!